Opa, aqui é o Carlos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância do despachante aduaneiro na importação. Quem é essa figura? Ele é obrigatório ou não? Eu preciso ter algum concurso, alguma inscrição, algo? O que eu preciso fazer para ser o despachante aduaneiro? Se você quer ouvir mais sobre isso, fica comigo que eu volto em alguns segundos. É já já. Estou de volta. Aqui no comexblog.com nós somos especialistas em comércio exterior de produtos e de serviços. No nosso canal temos conteúdo gratuito e pagos, artigos, vídeos, livros e muito mais. Se você ainda não conhece, acesse www.comexblog.com.br e se inscreva em uma de nossas listas. Mas bem, o que faz um despachante aduaneiro? Essa não é uma pergunta tão fácil de responder, apesar de ser uma profissão que existe no Brasil desde 1808. A família real, ao chegar ao Brasil, já trouxe essa profissão, que no passado tinha um outro nome, de caixeiro, ou uma espécie de especialista entre as autoridades aduaneiras. Mas a operação no Brasil, a operação aduaneira, importar e exportar no Brasil, é algo bastante complexo. É algo que não é para amador. O Brasil tem um conjunto de regras e ditames e multas que vem a reboque, enorme. E qualquer um que comece a operar nesse ramo e erre alguma dessas regras, já começa pagando multa. Então, o despachante aduaneiro tem essa finalidade, assessorar o interveniente, o importador ou exportador com as autoridades aduaneiras, autoridades da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e muitas outras mais. Então, o despachante aduaneiro é esse intermediário que ajuda a cumprir todo esse ditame burocrático, todas essas regras complicadas. Para quê? Para que a operação seja a mais rápida possível e, sendo mais rápida, gere o mínimo de custos necessário. E também para que, durante esse percurso em que o processo vai acontecer, não haja nenhum intempérie. Intempérie que pode gerar multa, que pode gerar atraso ou, às vezes, que pode gerar até mesmo uma apreensão da mercadoria. No dia a dia, esse trabalho de despachante aduaneiro se traduz em algumas coisas importantes. A começar pelo tratamento administrativo. O que é o tratamento administrativo? É a assessoria, é a forma, é o levantamento de dados, melhor dizendo, que o despachante faz de tudo aquilo que aquela importação ou exportação necessita. Então, se você vai importar um produto controlado pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, ou qualquer outro órgão, há algumas obrigações que precisam ser feitas antes, durante ou até depois do embarque chegar. Esses tratamentos, essas obrigações, a gente chama tecnicamente de tratamento administrativo. Significa dizer que um produto pode ter registro, que um produto necessita de uma licença de importação prévia, que o produto necessita de uma licença de importação depois da chegada do embarque, enfim, qualquer coisa que pode gerar multa ou gerar atraso e às vezes até gerar apreensões. Se você necessita importar um produto que tem controle, por exemplo, do Inmetro e necessita de um ensaio técnico, se você trouxer essa mercadoria, sem que isso seja feito, é bem provável que as autoridades aduaneiras vá prender essa sua mercadoria. E, além de prender, ela vai lhe aplicar uma multa. Para que isso não aconteça, o despachante aduaneiro vai lhe ajudar na coleta de informações. Ele vai lhe dizer o que precisa ser feito para importar esse produto. E muitas vezes ele vai ser a pessoa que vai lhe ajudar a desistir dessa operação. Muitas operações de importação, elas não são para todos. Algumas empresas não têm condições técnicas de seguir adiante com isso. Às vezes têm vontade, às vezes têm até uma oportunidade, mas não conseguem seguir adiante com esse processo. Por quê? Porque o caminho a ser percorrido vai ser muito grande, muito ruim. Então, no dia a dia, como eu já disse, se traduz em quê? Em coletar informações e lhe ajudar com essas informações para que você tome a decisão. Mas não é só isso. Assim que a mercadoria chega, é preciso preparar um conjunto de documentos esses aduaneiros, documentos eletrônicos, que precisam ser apresentados às autoridades aduaneiras. A maior parte desses documentos precisa ser entregue por intermédio do Syscomex, que é um sistema que o despachante aduaneiro também acessa.
E qual é a qualificação que um despachante aduaneiro precisa ter? Antes de falar de qualificação, vamos falar de mercado. Operar com um despachante aduaneiro não é obrigatório. Você, importador, você, exportador, não está obrigado a contratar o serviço de um despachante aduaneiro. O que, em minha modesta opinião, é muito bom. Por quê? Porque o mercado precisa ser livre. Você precisa negociar diretamente com quem oferece o melhor produto. E se você é um profissional, se você é um despachante aduaneiro, se o seu cliente não está obrigado a lhe contratar, vai trazer para você a necessidade de oferecer o melhor possível. Então a gente precisa oferecer muito mais valor e não apenas preço. Mas durante algum tempo, a profissão de despachante aduaneiro foi dada a quem bem entendesse, ou seja, qualquer um poderia ser. E isso não tem nada de errado. O que muitos discutem, e é uma discussão que merece atenção, é sobre a qualificação desse profissional para se obter o registro. Via de regra, você precisa estar inscrito num cadastro na Receita Federal. Esse cadastro começa como ajudante de despachante aduaneiro e depois de 2 anos você pode solicitar o cadastro de despachante aduaneiro. Então, você começa com 2 anos como ajudante. Ajudante tem limitações para o trabalho, ele não pode fazer tudo. Depois de 2 anos, ele pode pleitear o registro de despachante aduaneiro. Não paga nada, é apenas um conjunto de certidões e documentos que você precisa apresentar para a Receita Federal e então é publicado o seu registro de despachante aduaneiro que você pode trabalhar no Brasil inteiro. Mas é só isso? Não. O mercado há algum tempo vinha reclamando da necessidade desse profissional ser melhor qualificado. E se não havia nenhuma forma de acesso que provasse a sua capacidade técnica, qualquer um poderia ter. E aí, se qualquer um pode ter, convenhamos, nem todos vão ser aptos a oferecer o melhor trabalho. E o que a Receita Federal propôs e pôs em execução? Em 2009, ela publicou uma instrução normativa que regulamentou essa profissão. Disse o que faz, quem pode ascender e propôs um exame de qualificação técnica para a ascensão do ajudante para o despachante. Então, a partir de então, para você ser ajudante, você não precisaria fazer nenhuma prova, apenas obter o registro mediante o processo que a Receita Federal solicitava. Mas para você ascender a despachante aduaneiro, então a Receita Federal ia lhe aplicar um exame de qualificação. Ela queria saber qual era a sua capacidade técnica de representar importadores e exportadores, de trabalhar como despachante aduaneiro. 2009, então isso ficou... Então em 2012... foi publicado o edital e logo em seguida veio o primeiro exame de qualificação para despachante aduaneiro. É claro que qualquer tipo de exame no começo gera muita gritaria e gerou. Muitos ajudantes de despachantes aduaneiros se sentiram prejudicados em ter que fazer uma prova, mas a Receita Federal manteve esta linha e aplicou a prova e uma vez por ano ela tem um exame de qualificação onde ajudantes de despachantes aduaneiros que entraram no cadastro depois da publicação da instrução normativa é que estão obrigados a fazer. A instrução normativa é muito clara quanto a isso. Quem é que está obrigado a fazer e quem é que não está obrigado a fazer. E o que aconteceu de lá para cá? Vimos no mercado que novos profissionais com mais capacidade técnica passaram a se preparar melhor para atender o importador e o exportador. Isso é ótimo. Eu digo que está nivelando por cima. A Receita Federal tinha um propósito que era trazer mais qualificação para esse profissional. E a única forma que ela pode fazer sem ser injusta é aplicar um exame de qualificação. Quem reclama, em minha opinião, quem reclama do exame de qualificação está vendo muito por baixo o que é ser um despachante aduaneiro. Tem que ver por cima. Tem que ver que esse profissional vai nivelar a qualidade do conhecimento no topo e não no raso. Isso para mim é muito importante. Eu sou da época em que não se necessitava ter exame de qualificação. Mas estou me preparando para fazer o exame de qualificação, por quê? Porque, inclusive, esse mesmo exame de qualificação vai te dar o direito a ser um despachante OEA, que é uma outra coisa, que, inclusive, vamos gravar um vídeo desse
logo logo, para explicar o que é um despachante OEA. Já tem para importador, para exportador, para agente de carga e também tem para despachante. Então, se eu que já sou despachante aduaneiro, já opero no mercado, quero ter uma certificação OEA, vou ter que fazer essa prova. E por que não me preparar? A qualificação é essencial. Novamente, as empresas não estão obrigadas a contratar o meu serviço. Elas vão contratar o quê? Baseado na qualidade e no valor que eu entrego. E eu só posso entregar um bom valor se estiver preparado. Então, a minha dica para você que está interessado nessa profissão e que quer conhecer mais é: estude. Veja as últimas provas aplicadas pelo ESAF, estão todas elas disponíveis na internet. Veja o edital e o que foi aplicado. Se prepare, estude. O mercado quer de você o melhor conteúdo. O mercado não é obrigado a contratar, eu ou você. Ele vai contratar baseado no valor que nós entregamos. Combinado? Era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Mas antes de terminar, eu queria te fazer alguns pedidos. Aqui na lateral você vai encontrar um botão para se inscrever no meu canal. Clique e se inscreva. Toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai ser notificado. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém que você sabe que tem interesse. Assim a mensagem vai chegar a muito mais gente. Combinado? Eu sou Carlos Araújo e te vejo no próximo vídeo. Até mais!